Bom dia a todos. Vamos falar sobre o artigo científico Diabetes mellitus e Depressão, uma revisão sistemática. Os integrantes do grupo são compostos por Antônio Alexandre, Alan Crane, Isaías Almeida e Alice Maia. A presença de depressão no paciente com diabetes mellitus parece relacionar-se à alteração no curso clínico da doença. Foram analisadas informações referentes à prevalência, ao impacto e ao tratamento da depressão na diabetes. A prevalência de depressão ela variou de 0 a 60,5% dos sintomas depressivos, que relacionassem a um pior controle glicosêmico e ao aumento de uma maior gravidade nas complicações clínicas. Há uma piora de qualidade de vida ligada à diabetes. O tratamento da depressão está relacionado à melhora nos níveis glicosêmicos, podendo contribuir para um melhor controle. O diabetes mellitus é uma doença crônica que afeta aproximadamente 7,6% da população brasileira entre 30 e 69 anos. A hipoglicemia persistente, característica da doença, ela atinge de forma significativa os indivíduos, exigindo alteração importantes nos seus estilos de vida. Já a palavra depressão, que na linguagem coloquial ela é utilizada para designar tanto um estado afetivo, como a tristeza, quanto um sintoma, uma síndrome ou mesmo uma doença. E o objetivo desse artigo é realizar uma revisão da associação entre a diabetes e a depressão, avaliando os aspectos epidemiológicos da comorbidade e a influência da presença da depressão no curso clínico. Além disso, é realizada uma análise da literatura científica acerca do tratamento da depressão na diabetes e de seu efeito sobre o controle metabólico. Foi realizada uma pesquisa eletrônica da literatura utilizando a base de dados da Medline e Lilacs, utilizando-se os seguintes termos de procura. Foram utilizados diabetes mellitus, glicemia hemoglobina, glicemic control, depressão, desordem depressivo e distimia. Já os critérios de inclusão foram artigos originais com populações adultas de mais de 18 anos, a meta-análise, as revisões sistemáticas e as revisões de especialistas. E os critérios de exclusão foram os estudos que investigavam a intolerância à glicose ou a diabetes gestacional, relatos de caso, de cartas de editor, de publicações e congressos e os artigos em que a amostra avalida fosse apenas de pacientes psiquiátricos. Olá, meu nome é Isaías e eu irei falar sobre carboidratos e lipídios. Para começar, o que são carboidratos? Os carboidratos são biomoléculas de grande importância biológica e formam a classe de biomoléculas mais abundantes do nosso planeta. Essas moléculas são formadas fundamentalmente por carbono, hidrogênio e oxigênio. Daí a denominação hidrato de carbono. E vale salientar que em outros átomos podem estar presentes em suas moléculas, como é o caso do nitrogênio, encontrado na quitina. Agora, indo para a parte de lipídios, os lipídios, ou gorduras, são moléculas orgânicas insolúveis em água e solúveis em certas substâncias orgânicas, tais como álcool, éter e acetona. Essas biomoléculas são compostas por carbono e oxigênio e hidrogênio. Podem ser encontradas em alimentos de origem vegetal e de origem animal. E seu consumo deve ser feito de forma equilibrada. O metabolismo lipídico refere-se à síntese e à degradação de lipídios nas células. Esse metabolismo envolve a decomposição ou armazenamento de gorduras e a síntese de lipídios estruturais e funcionais, como os envolvidos na construção das membranas celulares. Os aminoácidos são partículas que compõem as proteínas e podem ser divididas em dois grupos, os não essenciais e os essenciais, compostos por 20 tipos diferentes. Eles são responsáveis pelo funcionamento correto do organismo, bem como na formação dos músculos, enzimas, células do sistema imunológico, entre outras coisas. Em sua composição, eles são constituídos de átomos de carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio. Todos os aminoácidos possuem uma etapa comum no metabolismo, que é o ciclo da ureia. Entretanto, após o ciclo da ureia, cada aminoácido possui o seu metabolismo próprio, totalizando 22 rotas metabólicas diferentes. O destino dos aminoácidos será a síntese proteica ou servir de precursores aos outros compostos, nomeadamente aminas biogênicas, hormonas e neurotransmissores,
nucleotídeos, grupos M e também outros aminoácidos. O resultado desses estudos indicou que diabetes e depressão estão se relacionados diretamente. A diabetes mellitus pode duplicar o risco de ter depressão. Isso porque 1 a cada 3 diabéticos tem depressão. Agora, sobre a depressão agravar o quadro da diabetes, ela pode estar relacionada com o controle glicêmico, que uma pessoa depressiva ela pode não ter tanto esse controle e acabar tendo hiperglicemia, o que agrava o quadro da diabetes. E também tem a ver com a hiperativação do eixo hipófise adrenal. O que é isso? A hipófise adrenal ela é muito importante para ações metabólicas. E essas alterações elas podem ser geradas por essa ativação. Ou seja, quando essa hiperativação ocorre, o metabolismo de uma pessoa pode mudar, o que pode agravar o quadro da diabetes. Há também os inibidores seletivos de recaptação da serotonina. Eles agem diferente de um antidepressivo comum. Isso porque o objetivo dele não é produzir a serotonina, e sim fazer seu corpo conseguir absorver a serotonina. Aparentemente, eles agem de forma mais lenta no processo da diminuição da hemoglobina glicada. Isso porque, no mesmo período de tempo que foi estudado os antidepressivos tricíclicos, que foi 8 semanas, o resultado dos inibidores foi muito menor. Porém, há a teoria de que, se houver um estudo mais prolongado, o resultado vai ser muito melhor. Esses inibidores também são bons porque, ao contrário dos antidepressivos tricíclicos, eles têm uma tendência à diminuição de peso, ou seja, eles diminuem o apetite do paciente, o que pode ajudar na diabetes. Sobre o tratamento de depressão com a diabetes, eles são relacionados de forma tanto positiva quanto negativa. Isso porque depende de como o tratamento é feito. Antidepressivos tricíclicos, eles podem gerar diminuição das hemoglobinas glicadas. Ou seja, hemoglobinas glicadas são hemoglobinas que são usadas para medir altos níveis de glicemia. Se elas diminuem, quer dizer que a glicemia está menor, ou seja, o controle é melhor da diabetes. Porém, esse medicamento, ele pode gerar um descontrole glicêmico. Ou seja, pode gerar o contrário, que justamente um dos efeitos colaterais desse tipo de remédio é o aumento de peso, o que é maléfico. Porém, esses antidepressivos tricíclicos também são muito bons na remissão da depressão. Também foi indicado que pacientes com diabetes e depressão que receberam terapia voltadas também para diabetes tiveram um resultado muito melhor do que não foram. Isso porque eles tiveram um guia melhor sobre como se alimentar, como controlar as emoções, não se deixar levar, e isso definitivamente melhora o resultado. Como conclusão, diabetes mellitus e depressão são ligadas, diretamente e indiretamente. Uma pode agravar a outra, como foi dito. Porém, em relação ao agravamento da diabetes na depressão, isso só ocorre normalmente em casos mais graves de depressão, porque tem que ser uma alteração muito forte hormonal para interferir na diabetes.